Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para o oráculo do dia, nossa meditação na palavra de Deus. E hoje vamos meditar no capítulo 8, verso de número 7. Nós estamos estudando o capítulo 8 e o capítulo 9, porque domingo será já a nossa lição de número 7. E o assunto da lição é esse aqui, ó. A mulher adúltera e o cego de nascença. Como eu disse, baseado no capítulo 8 e no capítulo 9. E a nossa meditação da semana está sendo no capítulo 8. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito da mulher adúltera. O verso 7 diz assim, ó. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Esse é um clássico, essa passagem é uma passagem muito conhecida e alguns manuscritos mais antigos não trazem essa história. Então há uma discussão entre os estudiosos se é ou não canônico essa passagem. Mas o fato é que nós temos ela na nossa Bíblia Sagrada, né? Nas versões mais atuais que eu digo, do segundo e do terceiro século para cá, nós temos essa passagem. Então é importante discutir, porque se Deus o permitiu que estivesse no cânon sagrado e chegasse até nós, é porque Ele quer nos ensinar algo através disso. E uma outra questão que nós podemos mencionar, ainda relacionada a essa passagem, é que ela não, não discorda em nada dos outros evangelhos. Então, ela não traz nenhum conceito ou doutrina contrária àquilo que os evangelhos vêm ensinando e pregando para nós. Então, há sim uma base e há uma verdade bíblica, uma verdade espiritual a ser ensinada através dessa passagem. O verso que a gente leu, o verso número 7, ele vai explicar a resposta de Jesus sobre a pergunta insistente dos fariseus. Então, eles trouxeram uma mulher pega no ato de adultério, e um parêntese aqui, é interessante que eles trazem a mulher, mas não trazem um homem, né? Essa mulher não estava fazendo sexo sozinha, com certeza tinha um homem ali, mas o homem não foi trazido. A mulher foi trazida, e ela veio sob a acusação de estar praticando adultério. A lei diz que de fato ela devia ser morta apedrejada, e Jesus não desfaz a lei. Jesus não é contra a lei. Jesus está sendo contra aqui a acusação, como poderíamos dizer, a acusação de pessoas indignas. Então, as pessoas que estavam acusando essa mulher também estavam em pecado. Talvez não no mesmo pecado de adultério, mas em outros pecados. E isso as desqualificava de executar o julgamento que a lei mandava fazer. Então, os fariseus trouxeram-na até Jesus com a finalidade, duas finalidades. A primeira, de tentar Jesus, fazer com que ele errasse ou pecasse. E a segunda, de fato, executar essa mulher. E Jesus, muito sabiamente, conhecendo os seus corações e os seus pensamentos, Jesus, ele responde isso aqui: quem de vocês estiver sem pecado, ou seja, quem de vocês for santo o suficiente, que comece a, a condenação, a acusação, a execução dessa mulher, conforme a lei. Então, isso aqui nos abre os olhos, porque a gente precisa estar santo, não para que a gente possa, né, executar as pessoas, mas para que o nosso julgamento seja correto. A gente precisa olhar através da ótica da santidade, da visão de Deus. E a visão de Deus é essa aqui. Jesus ele veio não para condenar as pessoas, mas veio para salvar. Então, muitas pessoas vão até dizer que Jesus estava concordando com o pecado dessa mulher, o que não é verdade, porque aqui no verso de número 11, Jesus vai dizer, Jesus responde a ela, né?
Ninguém, ela responde, perdão, dizendo assim, no verso 10 Jesus pergunta, onde estão os seus acusadores? O verso 11, ela diz, ninguém me condenou, Senhor. E aí Jesus também diz, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Então a frase de Jesus orientando, ordenando para que ela não mais venha a pecar, isso mostra que Jesus não estava concordando e não aprovava aquela prática. Porém, como nós sabemos, ele veio para salvar as pessoas. Então, diante de uma situação dessa, né, uma situação horrível, uma situação de escândalo, uma situação de pecado, devemos fazer duas coisas. O que Jesus fez aqui. A primeira, tratar a pessoa. A pessoa que cometeu isso, ela não é inocente, mas ela precisa de ajuda. E Jesus veio aqui apontar um caminho. Vá, siga a sua vida, viva e não peques mais. Então, essa ordem, essa orientação não aprova a conduta, não passa a mão na cabeça dela, não está dizendo que ela não está errada, está errado sim, mas Jesus está dizendo, não faça mais isso, não faça mais isso. Então, isso aqui é o amor de Deus, isso aqui é o Evangelho. E as pessoas não entendem, as pessoas confundem amor com aceitar tudo, concordar com tudo. E o amor, ele só é amor exatamente porque ele não concorda e não aceita tudo. Então nós devemos amar segundo o amor bíblico, o amor divino, o amor de Deus. Esse amor de Deus, Deus nos ama incondicionalmente e ele não aceita a nossa vida do jeito que é. E da mesma forma nós devemos agir e proceder assim. Nós devemos amar as pessoas e não aceitar a conduta errada delas. E devemos sempre ter esse caráter, esse cuidado de fazer com que as pessoas enxerguem o seu erro e não queiram mais viver dessa forma. Então, essa é a reflexão de hoje. Pense nisso. Que Deus abençoe o seu dia. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Fica na paz e até a próxima.